Éramos crianças juntos e ela sempre esteve presente. Eu simplesmente não sabia, mas pensei, bem, eu. Depois de 59 anos juntos, ela estava morrendo de câncer. Em seus últimos momentos, ela implorou para que ele não desmoronasse quando ela partisse. Linda faleceu em 2016 e Tom cumpriu a promessa, mas o preço foi devastador. Agora, com 85 anos e sozinho em Londres, ele conversa com as fotos dela todas as noites. Sua saúde está debilitada. Ele desmaiou no palco em 2022. A solidão está o matando lentamente. O que Linda lhe pediu para fazer pode ter sido a coisa mais cruel de todas. Tom Jones nasceu como Thomas Jones Woodward em 7 de junho de 1940 em Pontypridd, no sul do país de Gales. Ele veio ao mundo em uma época em que a Grã-Bretanha lutava contra a guerra e as dificuldades. Seu pai, também chamado Thomas, trabalhava nas profundezas das perigosas minas de carvão. Sua mãe, Freda Jones, ficava em casa, fazendo o possível para cuidar de Tom e sustentar a família. A família morava em uma pequena casa geminada na Rua Laura. A vida era difícil. O dinheiro era sempre escasso. A cidade ecoava com o som dos trens de carvão, o clangor do metal e as vozes dos mineiros que, como o pai de Tom, trabalhavam em longos turnos por um salário muito baixo. Mas as ruas de Pontypridd também ressoavam com canções. Coros e hinos galeses enchiam o ar, e essa música se tornou o primeiro som que Tom realmente amou. O pai de Tom chegava em casa todas as noites coberto de poeira fria, com o rosto marcado pelo cansaço. O trabalho era perigoso. Explosões e desabamentos eram comuns nas minas do Vale de Ronda. Muitos mineiros, incluindo o pai de Tom, trabalhavam 10 horas por dia, muitas vezes ganhando apenas algumas libras por semana. Sua casa era fria, aquecida apenas por uma pequena fogueira a carvão. Tom usava roupas remendadas de segunda mão e a família frequentemente tinha que economizar ao máximo o pouco que possuía para sobreviver. Mesmo depois da guerra, o racionamento tornou a vida difícil. Coisas simples como carne, açúcar e roupas eram difíceis de encontrar. Apesar de tudo, Tom observava a determinação do pai e a força silenciosa da mãe, e isso o inspirava a desejar um dia tornar a vida de todos melhor. Aos 5 anos, a voz de Tom já chamava a atenção. Ele cantava no coral da igreja, onde até os adultos paravam para ouvir sua voz poderosa. A igreja era o coração da comunidade e a música estava por toda parte. A mãe de Tom, apesar de ter muito pouco, sempre dava um jeito de apoiar seu talento. Ela economizava as moedas que tinha para comprar discos ou passagens de ônibus para que ele pudesse cantar em eventos locais. Para Tom, estar em um palco era como entrar em outro mundo. A música o elevava acima da pobreza e das dificuldades, ainda que por um breve momento. Aquelas primeiras apresentações lhe deram a confiança que mais tarde o ajudaria a conquistar o mundo. A escola não era fácil para Tom. Ele lutava contra uma dislexia não diagnosticada numa época em que tais desafios eram incompreendidos. Ler e escrever eram difíceis para ele. Os professores muitas vezes o consideravam preguiçoso e ele se sentia frustrado e perdido. Mas à noite, Tom encontrava esperança na música. Ele sintonizava a BBC e ouvia blues e R&B americanos. As vozes de Mahalia Jackson, Little Richard e Elvis Presley pareciam falar diretamente com ele. A paixão deles, o som, tudo parecia uma promessa de um mundo maior e mais brilhante. Ele ouvia atentamente, copiando o estilo deles, criando lentamente uma voz própria. A música se tornou sua fuga, sua arma secreta contra um mundo que nem sempre o entendia. Conforme Tom crescia, ele nunca tentou esconder suas origens. Sua experiência, trabalhando em uma mina de carvão, se tornou parte de sua imagem. Quando ficou famoso na década de 1960, as pessoas o viam como o filho de um mineiro que alcançou o sucesso graças ao talento e ao trabalho árduo. Canções como It's Not Unusual o transformaram em uma estrela. Em 1965, os fãs adoraram o fato de ele se manter fiel às suas raízes. Sua voz grave e presença de palco marcante pareciam genuínas, moldadas por anos de luta. E mesmo depois de se tornar um sucesso mundial, Tom frequentemente falava sobre seu passado, lembrando ao mundo que seu sucesso era fruto do sacrifício de sua família e da força de sua herança galesa. Aos 12 anos, o mundo de Tom mudou novamente. Em 1952, ele foi diagnosticado com tuberculose. Naquela época, era uma doença terrível
especialmente em cidades operárias como a dele. Tom foi obrigado a ficar em quarentena por 2 anos. Ele ficou trancado em um pequeno quarto em sua casa, sem poder ir à escola, brincar ao ar livre ou mesmo abraçar seus amigos. Seu mundo se resumiu a 4 paredes e uma janela. As pessoas tinham tanto medo da doença que os vizinhos evitavam sua casa e os familiares usavam máscaras e luvas quando lhe traziam comida. Todos os dias traziam crises de tosse, febre e o medo de não sobreviver. Da janela, Tom observava a vida seguir seu curso sem ele. Via seus amigos jogando futebol e ouvia suas risadas, mas não podia se juntar a eles. Era como ser um prisioneiro em sua própria casa. A solidão era esmagadora, mas também alimentava sua vontade de viver. Ele sonhava com o dia em que poderia fazer parte do mundo novamente. A música se tornou seu maior consolo. Seus pais lhe compraram um toca-discos e ele passava horas e horas ouvindo rock americano, blues e gospel. Ele cantava junto, alto e cheio de sentimento, preenchendo o silêncio do seu quarto. Foi ali que sua voz realmente ganhou forma. Ali nasceu a paixão que um dia emocionaria milhões. Durante esse período sombrio, uma luz brilhante na vida de Tom foi Linda Trenchard. Ela era uma garota da região que um dia se tornaria sua esposa. Linda frequentemente passava em frente à sua casa, olhando pela janela para lhe dar um sorriso ou um aceno. Esses pequenos momentos significavam tudo para Tom. Eles lhe davam esperança e o faziam se sentir menos sozinho. Às vezes, trocavam bilhetes por meio de amigos ou familiares. O vínculo entre eles se fortaleceu, mesmo através do vidro e da distância. A escola nunca foi fácil para ele. Lutava contra uma dislexia não diagnosticada e tinha dificuldades para acompanhar o ritmo. Aos 16 anos, já havia perdido todo o interesse pelos estudos. Mais tarde, disse que se importava mais com bebida e garotas do que com livros ou provas. Então, aos 16 anos, abandonou a escola sem se formar. Seus pais ficaram chocados, mas para quem o conhecia, isso parecia inevitável. Ele já tinha um espírito livre e era atraído pela vida noturna. Aceitava qualquer trabalho que aparecesse. Carregava tijolos em canteiros de obras. Vendia aspiradores de pó de porta em porta. Eram trabalhos árduos, mas ensinaram-lhe como era a vida para a classe trabalhadora e deram à sua futura música a sua força emocional crua. Em março de 1957, com apenas 16 anos, casou-se com sua namorada de infância, Linda Trenchard. Linda estava grávida, e naquela época, isso significava casamento, acontecesse o que acontecesse. O filho deles, Mark, nasceu apenas um mês depois. De repente, Tom era um pai adolescente tentando sustentar uma família, enquanto a maioria dos garotos da sua idade ainda estava na escola. A pressão era enorme. A pequena comunidade galesa não via com bons olhos pais solteiros. Agora Tom tinha que sustentar a família e fazia o que podia. Trabalhava na construção civil durante o dia e em turnos numa fábrica de luvas. Ganhava apenas 2 libras por semana. Também trabalhava numa fábrica de papel e fazia vendas porta a porta. Mas era à noite que ele realmente se sentia vivo. Cantava em pubs e clubes operários. Esses shows ajudavam a garantir o sustento da família. Mas mais do que isso, alimentaram sua alma. Os salões esfumaçados, as multidões barulhentas, deram-lhe um palco e um gostinho da vida que ele desejava. Em 1963, as coisas começaram a mudar. Ele se tornou o vocalista principal de uma banda chamada Tommy Scott and the Senators. O antigo vocalista havia desaparecido e Tom assumiu o seu lugar. A banda incendiou a cena dos clubes do sul do país de Gales. A voz poderosa e a energia contagiante de Tom tornavam cada show inesquecível. Ele saltava do palco, inflamava a plateia e se entregava de corpo e alma a cada música. Tornaram-se lendas locais, mas entrar no cenário londrino não foi fácil. Certa noite, Gordon Mills, um empresário londrino também originário do sul do país de Gales, foi ao clube. No instante em que ouviu a voz poderosa de Tom, soube que havia encontrado algo especial. Mills fez um acordo com os empresários de Tom na época, Godfrey e Glastonbury. Eles concordaram em ceder seus direitos em troca de 5% dos ganhos futuros de Tom. Esse acordo mais tarde causaria grandes batalhas judiciais. Mills levou Tom para Londres e lhe deu um novo nome, Tom Jones. O nome veio do filme de 1963 e ajudou Tom a conquistar tanto os fãs britânicos quanto os internacionais. Não se tratava apenas de mudar de nome, era o início de uma nova vida para o jovem cantor. Mas o primeiro grande passo de Tom na música quase terminou em desastre. No final de 1964,
Seu primeiro single, Chills and Fever, foi lançado. Foi um fracasso total. A música tinha energia e a voz de Tom era potente, mas não fez sucesso. Ninguém a comprou e ela não entrou nas paradas musicais. O fracasso foi devastador. Tom ficou sem dinheiro. Sua esposa, Linda, teve que trabalhar em uma fábrica para sustentar a família. Tom estava quase desistindo, sentia-se perdido e derrotado, mas Gordon Mills não estava pronto para se entregar. Ele convenceu Tom a gravar uma demo de uma nova música, It's Not Unusual. Essa música era originalmente para Sandy Shaw. Tom implorou por uma chance de gravá-la ele mesmo. Mills concordou. Era sua última esperança. Se Chills and Fever tivesse feito um pouco mais de sucesso, Tom talvez nunca tivesse gravado a música que mudaria sua vida. It's Not Unusual foi lançada em fevereiro de 1965. A música decolou como um foguete. Em 13 de março de 1965, alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Nos Estados Unidos, chegou ao 10º lugar na Billboard Hot 100. O som marcante dos metais, a energia e a voz de Tom cativaram a todos. Não foi apenas um sucesso, transformou Tom Jones em uma estrela conhecida em ambos os lados do Atlântico. Logo, ele estava em programas de TV como o Ed Sullivan Show. Sua vida mudou quase da noite para o dia. Uma única música transformou um cantor iniciante em um nome conhecido por todos. Naquele mesmo ano, a voz de Tom passou a fazer parte do mundo do cinema. Em 1965, ele cantou duas importantes canções tema de filmes. A primeira foi What's New Pussycat, que mostrou seu lado divertido e alcançou o 11º lugar nas paradas americanas. A segunda foi a canção tema de James Bond, Thunderball. Os produtores haviam planejado usar uma música chamada Mr. Kiss Kiss Bang Bang, mas mudaram de ideia. Eles queriam uma música com o título do filme. Tom foi então chamado. Quando cantou a nota final, ele a sustentou por tanto tempo e com tanta força que desmaiou. O quarto estava girando quando ele abriu os olhos. Thunderball tornou-se seu terceiro sucesso no Top 40 do ZEU. Seu estilo dramático marcante fez dela um dos melhores temas de James Bond de todos os tempos. Essas canções ligaram seu nome para sempre ao glamour de Hollywood na década de 1960. No final de 1965, Tom Jones havia realizado o impossível. Ele era uma das vozes mais famosas da invasão britânica. Em Las Vegas, ele ganhava uns 100 mil US por semana. Isso equivale a quase a 1 milhão por semana hoje. Seus shows eram extravagantes, com mulheres jogando roupas íntimas no palco. Em Las Vegas, ele conheceu estrelas como Elvis Presley e Frank Sinatra. Ambos o admiravam. Tom provou que um rapaz da classe trabalhadora do país de Gales podia conquistar a capital mundial do entretenimento. Tom Jones chegou a Las Vegas em 1967 e tudo mudou. Ele começou no Flamingo e rapidamente se tornou o rosto das noites selvagens e glamorosas da Strip. No final da década de 1960, seus shows lotavam tanto que ele ganhava seus 100 mil dólares por semana. Hoje, isso seria mais de $500 mil. Ele se apresentava lado a lado com estrelas como Elvis Presley e Frank Sinatra. Multidões lotavam as casas de shows, esperando horas só para vê-lo se apresentar. Sua carreira em Las Vegas durou até 2011, incríveis 44 anos. Durante esse tempo, ele vendeu mais de 100 milhões de discos. Seus shows ficaram famosos não apenas pela música, mas também pelas cenas extravagantes de mulheres jogando calcinhas no palco, um sinal de como ele empolgava o público. Jones não apenas cantava, ele fazia as pessoas olharem fixamente. Ele entrava no palco com calças de couro justas e camisas abertas e largas, pingando suor. Suas camisas frequentemente ficavam desabotoadas até o umbigo. Suas calças de couro deixavam pouco para a imaginação. Numa época em que a maioria das estrelas ainda se vestia de forma conservadora, ele chocou as pessoas. Dançava com movimentos de quadril ousados que deixavam o público sem fôlego. Alguns chamavam isso de magnetismo animal, outros de vergonhoso, mas funcionou. As mulheres gritavam, desmaiavam e brigavam para chegar perto. Jones quebrou paradigmas e abriu caminho para que outros artistas masculinos mostrassem sua sexualidade no palco. Em 1969, ele estava pronto para a televisão. Seu programa de variedades, This is Tom Jones, teve 65 episódios e foi ao ar até 1971.
Foi um sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. O programa lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e contou com duetos inesquecíveis com Janis Joplin, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Ella Fitzgerald. Essas não eram apenas apresentações televisivas comuns, eram momentos que uniam diferentes estilos e gerações. Seu programa se tornou imperdível, misturando música, comédia e o brilho das estrelas. Transformou Jones em um astro global, muito além dos palcos de Las Vegas. Enquanto encantava o público, Jones também construía um império empresarial. Ele investiu seu dinheiro em companhias aéreas, empresas de máquinas, caça-níqueis e imóveis. Seus investimentos inteligentes garantiram que ele permanecesse rico muito depois que os aplausos se dissipassem. Em 2025, sua fortuna chegou a 300 milhões de dólares. Só seus shows em Las Vegas lhe renderam cerca de 25 milhões de dólares. Com a ajuda de seu filho e empresário Mark Woodward, ele continuou a aumentar sua riqueza. Jones mostrou que um artista também podia ser um empresário astuto. No palco, sua energia era incomparável. Sua voz poderosa, seus movimentos de quadril e suas performances encharcadas de suor lembravam muitos de Elvis Presley. As duas estrelas frequentemente assistiam às apresentações uma da outra. Elvis chegou a gravar Green Grass of Home depois de ouvir Jones cantá-la. Mas era a conexão de Tom com seus fãs que se destacava. Mulheres de todas as idades, de adolescentes a avós, eram atraídas por ele. As cenas em seus shows eram selvagens. Centenas de mulheres invadiam o palco e a segurança muitas vezes precisava intervir. Jones manteve essa empolgação viva por mais de 40 anos. Mas por trás do brilho, os escândalos se acumularam. No auge de sua fama, Jones admitiu ter relações sexuais com cerca de 250 groupies por ano. Isso dá quase 5 mulheres diferentes por semana. Sua esposa, Linda, com quem se casou aos 16 anos, sofreu profundamente. As manchetes e os sussurros intermináveis destruíram seu espírito. Ela ficou deprimida e se isolou do mundo. O próprio Tom disse mais tarde que seu comportamento a traumatizou e destruiu sua alegria. Um caso extraconjugal em 1973 teve consequências chocantes. Jones teve um breve relacionamento com Marjorie Wallace, a primeira Miss Mundo americana. Fotos dos dois se beijando na praia custaram a ela a coroa. Ela perdeu seu título, seu noivado com Peter Hevson e quase a vida. O escândalo a levou a um colapso nervoso e a uma overdose que a hospitalizou. Houve outros momentos sombrios. Cassandra Peterson, mais tarde conhecida como Alvara, disse que perder a virgindade com Jones foi um pesadelo. Ela tinha 17 anos. A experiência foi tão dolorosa que precisou de pontos. Mais tarde, ela disse que gostaria de ter esperado por Elvis. Jones também teve casos com mulheres famosas como Mary Wilson, das Supremes, e a apresentadora Charlotte Laws. Seu romance com Wilson foi particularmente escandaloso numa época em que relacionamentos interraciais ainda eram mal vistos em muitos lugares. Wilson chegou a morar com ele durante as turnês. Em meio a tudo isso, Linda sofreu. Ela se tornou uma reclusa em sua mansão em Los Angeles. Evitava a vida pública, raramente saindo de casa. A mulher que um dia fora sua maior apoiadora ficou relegada às sombras, devastada pela traição e pela atenção da mídia. Embora Tom Jones continuasse amado por milhões, o dano causado àqueles mais próximos a ele jamais poderia ser desfeito. Em outubro de 1987, Tom Jones tinha 47 anos e estava no auge da fama quando iniciou uma turnê pelos Estados Unidos que mudaria sua vida para sempre. Em Nova York, ele conheceu Catherine Burkery, uma aspirante a modelo de 24 anos, em uma boate. O que começou como um encontro casual rapidamente se transformou em um caso de 3 noites no Hotel Ritz-Carlton. Jones ainda era casado com sua namorada de infância, Linda, mas sua reputação de mulherengo não era segredo. Ele chegou a afirmar que no auge de sua carreira dormia com até 250 mulheres por ano. 3 meses depois, Catherine descobriu que estava grávida. Quando entrou em contato com a equipe de Jones, recebeu uma resposta fria. É assim que funciona o show business, querida. Faça o que você tem que fazer. Em 27 de junho de 1988, ela deu à luz um menino chamado Jonathan. A existência da criança
se tornaria um escândalo que assombraria Jones por décadas. Jones se recusou a admitir que era o pai. Essa negação durou mais de 20 anos e obrigou Catherine a entrar com um processo judicial em 1989. A batalha legal foi tumultuada e pública. Os advogados de Jones atacaram o caráter de Catherine e tentaram pintá-la como uma interesseira. Um teste de DNA foi ordenado pelo tribunal. O resultado mostrou com 99,76% de certeza que Jones era o pai de Jonathan. A juíza Judith Shandling, que mais tarde ficaria conhecida como Juíza Judy, decidiu a favor de Catherine. Mas mesmo depois da verdade ter sido comprovada, Jones manteve-se distante. Ele não reconheceu publicamente Jonathan como seu filho por quase 2 décadas. Quando finalmente admitiu a verdade, em 2008, disse que foi algo que não havia planejado e culpou Catherine por tê-lo seduzido. Em 1989, o tribunal ordenou que Jones pagasse pensão alimentícia. Segundo relatos, o valor variava entre os 15.000 e os 3.000 paz e 800 por mês. Ele também teve que pagar quantias fixas para cobrir honorários advocatícios e despesas médicas. O acordo incluía o pagamento da mensalidade de uma escola particular, no valor das universidades mais caras da Ivy League. Mas, embora o dinheiro chegasse, o amor paterno não. Jones se manteve distante. Ele não visitava Jonathan, faltava às audiências judiciais e não tinha contato pessoal com ele. Em entrevistas, ele dizia ter apenas um filho, Mark, o filho que teve com Linda. Para Jonathan, essa rejeição deixou uma ferida profunda. Conforme crescia, ele frequentemente falava sobre seu desejo de conhecer o pai. Deu entrevistas, compartilhando a solidão que sentia ao ser ignorado. Em 2018, aos 30 anos, Jonathan estava sem teto e tentando iniciar uma carreira musical. Fez um apelo à imprensa dizendo: "Quero vê-lo antes que seja tarde demais. Não estou atrás do dinheiro dele, só quero conhecê-lo." Ele contou como, quando menino, imaginava Jones olhando para ele do palco ou como desejava interromper um de seus shows só para ser notado. Mas Jones nunca respondeu. Tudo isso revelou um lado mais sombrio de Tom Jones. No palco, ele era charmoso, afetuoso e adorado pelos fãs. Mas, em particular, era frio e distante com o próprio filho. Ele culpou Catherine pelo ocorrido e permitiu que seus advogados a atacassem no tribunal. Mesmo após a morte de Linda, quando muitos pensaram que ele finalmente se aproximaria de Jonathan, ele permaneceu em silêncio. A história de Tom Jones e Jonathan se tornou um dos escândalos mais chocantes de Hollywood. Uma triste história de fama, negação e rejeição. Mas a carreira de Jones continuou em ascensão. Em 1988, ele surpreendeu a todos ao se juntar ao Art of Noise para um cover de Kiss, de Prince. A música alcançou o 5º lugar nas paradas do Reino Unido e lhe trouxe um público novo e mais jovem. Em 1994, ele trabalhou com Tori Amos em I Want to Get Back With You. Essas parcerias inusitadas mostraram seu lado ousado e o mantiveram sob os holofotes. Seu maior sucesso veio em 1999 com o álbum Reload. Lançado em 16 de setembro, foi seu 34º álbum e contou com 15 duetos com estrelas como Van Morrison, Robbie Williams, Stereophonics e Sarah Matthews. O álbum alcançou o 1º lugar no Reino Unido e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. Sex Bomb tornou-se um single de sucesso e o álbum recebeu prêmios de multiplatina no Reino Unido, Alemanha e Espanha. No mesmo ano, ele recebeu a Ordem do Império Britânico, OBB. Em 2006, a rainha Elizabeth II o condecorou no Palácio de Buckingham. O filho de um mineiro de carvão do país de Gales estava orgulhosamente ao lado de sua família quando recebeu a honraria. Ele disse que foi um momento emocionante e agradeceu aos fãs por estarem ao seu lado. À noite, o colocou ao lado de lendas como Paul McCartney e Elton John. Em 2012, Jones se tornou jurado do The Voice UK. Aos 71 anos, ele se juntou a estrelas mais jovens no painel e conquistou uma nova geração. Sua gentileza, humor e profundo conhecimento musical o tornaram um favorito tanto do público quanto dos participantes. Mesmo quando foi brevemente afastado do programa, ele retornou, demonstrando seu apelo duradouro. O mundo de Tom Jones desmoronou em abril de 2016. Foi então que Linda, sua esposa por 59 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão terminal. A notícia chegou rápido, assim como o fim. Linda faleceu poucas semanas depois,
em 10 de abril de 2016, no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. O casal estava junto desde a infância, no país de Gales. Tom estava em turnê quando recebeu a terrível notícia. Ele cancelou todos os seus shows na Ásia e no Oriente Médio para estar ao lado dela. Foi considerada uma batalha curta, mas intensa. E foi exatamente isso que ela foi. A rapidez com que ela piorou chocou a todos. Tom disse que a perda foi tão profunda que ele não conseguia enxergar uma saída. A história de amor deles, que durou quase 6 décadas, terminou em desgosto. Tom ficou sozinho com uma dor que o acompanharia pelo resto da vida. Em sua última semana, Linda demonstrou uma força incrível. Mesmo sofrendo, ela só pensava em Tom. Ela o fez prometer que ele não desmoronaria depois que ela partisse. Ela disse a ele: "Você não pode desmoronar comigo." Essas palavras ficaram gravadas em sua memória. Elas o inspiraram a gravar uma música chamada I Won't Crumble With You If You Fall. Eu não vou desmoronar com você se você cair. Tom disse que Linda era a pessoa mais calma na sala, enquanto ele e o filho, Mark, mal conseguiam se conter. Linda disse a Tom que ele precisava seguir em frente para encontrar um propósito além da morte dela. Essa promessa se tornou sua âncora. Toda vez que subia ao palco, sentia Linda ali com ele, quase como se ela estivesse assistindo e rindo com ele. Mas a dor era quase insuportável. Tom admitiu que não sabia se sobreviveria ao luto. Ele falou de dias em que não conseguia sair da cama. Ele sonhou com Linda e acordou com a dura realidade de que ela havia partido. Mark o incentivou a procurar ajuda. Um terapeuta lhe disse: "Se você não continuar, você vai morrer." Esse aviso contundente impulsionou Tom para frente. Ele percebeu que desistir teria sido o fim. Cantar era a única coisa que o mantinha vivo. Tom não podia ficar na mansão em Los Angeles que compartilhavam. Eles a haviam comprado em 1998 por usar 2,1 milhões. Quando ele a vendeu, a casa valia os 6,5 milhões. A casa estava repleta de lembranças, suas estampas de animais favoritas, seus toques pessoais. Ele não conseguia viver cercado por essas lembranças. Linda sempre quis voltar para o Reino Unido. Então Tom vendeu a casa, os móveis e tudo mais e voltou para Londres. Foi uma forma de se libertar. A dor era tão intensa que tanto Tom quanto Mark precisaram de terapia. Nos últimos dias de vida de Linda, eles estavam completamente devastados. Tom mal saiu do lado dela nos últimos 10 dias de sua vida. As sessões de terapia em Los Angeles os ajudaram a superar aqueles momentos difíceis. A terapeuta lembrou Tom de não tomar nenhuma decisão importante imediatamente e disse que o tempo ajudaria a curar a dor. Tom disse que, sem essa ajuda, talvez não tivesse encontrado forças para cumprir sua promessa a Linda. Agora, Tom mora sozinho em Londres. Ele tem 85 anos. O silêncio em seu apartamento o faz lembrar diariamente de Linda. Ele disse: "Ouço a voz dela, vejo-a muito à noite, conversa com as fotos dela, manteve suas roupas e perfumes intactos por anos. A solidão é profunda." Fama e fortuna não conseguem preencher o vazio deixado por Linda. A saúde de Tom também sofreu. Em 2017 e novamente em 2022, ele passou por cirurgias de substituição do quadril. Anos de apresentações cobraram seu preço. Agora, ele usa bengalas e frequentemente se apresenta sentado. Em 2022, durante um show em Budapeste, ele desmaiou e teve que cancelar algumas apresentações. A dor tem sido intensa, mas ele se recusa a se aposentar. Ele diz que tirar um tempo de folga seria a morte para ele. "Só vou tirar um tempo de folga quando morrer", afirma. Em 2023, aos 85 anos, ele realizou mais de 50 shows. O palco lhe dá vida. Quando o show termina, a solidão retorna, mas no palco, ele se sente vivo. Tom carrega a culpa pela morte de Linda. Ele se pergunta se poderia ter feito algo para salvá-la. Questiona se o tempo que passou na estrada a deixou sozinha demais. Ele até conversou com médiums, na esperança de receber uma mensagem dela. Cada música que ele canta agora carrega esse peso, como se ele estivesse tentando resgatar a vida que eles tinham. Tom luta contra a tristeza todos os dias, mas continua cantando. É a única maneira que ele conhece para sobreviver.